Esse é o round clínico 1, a nossa discussão sobre exames laboratoriais de hemograma, urina tipo 1, proparasitológico de fezes. Meu nome é Ariane Martins, meu RA é 30 222 10 48. Eu sou a Camille, meu RI é 3021 14233. Então a gente começa falando sobre o hemograma, que nada mais do que um exame laboratorial, onde a gente acaba avaliando as células do sangue. Nela a gente consegue avaliar os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. E as plaquetas também. Aqui a gente colocou um exemplo de hemograma, a parte dos glóbulos vermelhos, a parte do leucograma e a parte das plaquetas. E aí a gente avalia ele como um todo. No eritrograma, a gente consegue avaliar as hemácias, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. A alteração nessas células, ela pode indicar problemas de insuficiência respiratória ou desidratação, e também hemorragia, anemia, deficiência nutricional, e entre outros. As células presentes são a hemoglobina e o hematócrito. A gente avalia os dois juntamente para poder fazer o laudo e o diagnóstico do paciente. Ainda no eritrograma, a gente avalia também o VCM, que é o volume corpuscular médio, onde ele vai indicar o tamanho médio das hemácias. Então, ele vai avaliar a estrutura da hemácia. A alteração no VCM pode indicar algum tipo de anemia e também além de alterações na medula óssea. Ainda falando sobre o HCM, ele vai indicar a concentração total de hemoglobina no nosso sangue, e alterações na concentração dele também podem ocorrer devido à anemia, talassemia, também o uso recorrente de alguns medicamentos pode dar alteração na sua quantidade. O RDW, que é a amplitude de distribuição de hemácia, ele vai nos dar as características também das hemácias, especificamente o tamanho da variação das hemácias, né? E as alterações nesses resultados também pode indicar algum início de anemia por deficiência de nutrientes ou doenças hepáticas. Agora, analisando o leucograma, falando especificamente agora sobre ele, a gente tem a quantidade de leucócitos totais, que ele vai dar essa porcentagem para a gente. Os leucócitos, eles vão atuar ali na defesa do nosso organismo. Então, quando tem alteração na quantidade dos leucócitos, a gente sabe que se trata de um processo inflamatório ou infeccioso. Os neutrófilos também vão estar agindo ali no processo de defesa ali do nosso organismo. Alterações também podem ser indicativos para inflamação ou infecção. Os bastonetes também, eles vão agir ali na defesa do organismo, porém eles dão origem aos neutrófilos, né? Então, qualquer alteração ali na quantidade de bastonetes pode também ser se tratar de um quadro infeccioso. Ainda sobre o leucograma, a gente tem os basófilos e os eosinófilos, que eles são células também de defesa, eles combatem as infecções parasitárias, geralmente, então, com alterações dessas células, a gente consegue identificar essa possível infecção. Também pode ser sinal de alergia ou inflamação, baixa imunidade, ou também infecções agudas. A gente tem também os monócitos, que eles atuam também nas infecções, né, na parte da defesa do nosso sistema, e ajudam a combater as células cancerosas. Então, a gente analisa todas essas informações juntamente para conseguir fazer um diagnóstico mais certeiro, né? A gente tem também os linfócitos, que atuam como células na defesa contra também as infecções. Então, é mais um indicativo para isso. A gente tem o plaquetograma, que são a parte da contagem das plaquetas. Qualquer alteração, assim,
abaixo ou acima das plaquetas, a gente faz uma lâmina, né, um esfregaço sanguíneo, para poder confirmar essa contagem e porque ela significa fragmentos de células sanguíneas e elas são muito importantes para nossa coagulação, né? Então, se a pessoa está com as plaquetas muito baixa ou muito altas, são casos muito preocupantes. Então, a gente acaba prestando bem atenção nessa parte das plaquetas. Uma plaqueta muito alta tem uma chance de causar um coágulo ou trombos, né, na corrente sanguínea do paciente. E a baixa concentração das plaquetas também acaba com risco de hemorragia, né, por conta da falta de coagulação. Falando agora da urina tipo 1, que é o exame de urina realizado também no laboratório. Ele tem grande importância, principalmente referente ao trato urinário, né? Para a gente estar verificando ali se tem caso de infecção urinária, infecção, cálculos renais. E ele é muito importante também para acompanhar casos de diabetes, pessoas já com condições hematológicas comprometidas e condições hepáticas também. Daí aqui a gente tem um exemplo de urina tipo 1, onde a gente tem todas as características da urina, características gerais, o exame químico e a sedimentoscopia, que é a parte microscópica, que a gente vai avaliar essa urina. Referente às características gerais do exame que a Camille falou, é o exame de urina, a gente avalia o pH, que é acima de 7, é um indicativo que as bactérias acabaram alcalinizando a urina. Ou ainda, se for abaixo de 5, a gente pode perceber que os rins não estão dando conta, né, de filtrar o sangue. Então, os dois são uma alteração significativa. Na densidade, a gente consegue, tem um valor de referência e a gente consegue ver, acima desse valor de referência, a gente sabe que as células, a parte sólida, né, acabou se diluindo na urina, deixando ela mais densa. Na parte do exame químico, também do exame de urina, a gente pode observar a presença de glicose, que pode indicar diabetes, a presença dos corpos cetônicos, que indica a degradação dos lipídios. A gente pode observar também a presença de proteínas, que podem aumentar, né, ou não, ela pode ser presente, pode ser também negativa, mas ela pode ser maior ou menor devido a determinados diagnósticos. Podem ser doenças mais graves, como a síndrome nefrótica, mas é tudo um conjunto, então a gente acaba avaliando todas as partes do exame químico juntas, né? Tem também o nitrito, que é a partir da. A gente sabe que o nitrito ele pode ser produzido pelas bactérias, então, conforme a quantidade de bactéria, pode apresentar nitrito positivo ou não. Tem também a bilirrubina, que pode ser um indicativo de problemas no fígado. A presença da hemoglobina e dos leucócitos, a gente pode ver se o paciente ele está com uma infecção urinária, seja ela mais grave, mais aguda ou não, mais leve, devido à quantidade, né, da hemoglobina ou do leucócito. E também tem o urobilinogênio, que é um indicativo de problemas no fígado, ou anemia hemolítica, obstrução das vias biliares. Na sedimentoscopia, que é a parte microscópica, onde a gente vai avaliar essa urina, com a presença de leucócitos, a gente sabe que se trata de uma inflamação ou infecção no trato urinário. A presença de hemácias é também um sinal de infecção, de uma infecção urinária, ou no caso dos homens também pode ser um caso de problema na próstata. A presença de cristais é um sinal também de formação possivelmente de cálculos renais ou uma infecção. A presença dos cilindros, ela pode indicar também uma infecção ou inflamação, ou talvez também, dependendo do caso, uma desnutrição das estruturas renais. Então, nesse caso, precisa ser avaliado com cautela. Números elevados também de células epiteliais podem indicar também uma infecção ou inflamação no trato urinário. E o aumento da liberação do muco também é um indicativo de infecção bacteriana, até mesmo podendo chegar a um câncer de bexiga. Então, é um tópico bem importante, onde tem que ser bem analisado.
Falando agora sobre o protoparasitológico de fezes, nada mais é do que um exame onde a gente vai realizar a análise das fezes do paciente. Nele, a gente tem o principal objetivo de realizar a detecção de parasitas intestinais nas fezes. Então, a gente pode estar analisando e verificando a presença de ovos e larvas de eumitos, ocitos, protozoários, entre outros organismos. Aqui a gente tem um exemplo do exame, né, de fezes. A análise microscópica, onde a gente consegue ver, é classificado, né, em relação à consistência, coloração, muco ou sangue presente. E também na análise microscópica a gente consegue ver, em relação aos micro-organismos, né, a presença de ovos ou protozoários e larvas. Em relação à classificação, elas podem ser classificadas como em relação à consistência, né, com fezes formadas, pastosas, diarreicas ou líquidas, que pode, junto com os outros fatores, né, pode classificar o quadro do paciente. Os trofozoítos, eles podem ser observados nas fezes diarreicas ou líquidas. Os cistos, eles são encontrados com mais frequência nas fezes semiformadas ou também as pastosas. Os ócitos, eles são encontrados podem ser encontrados em qualquer consistência, né? E os ovos e larvas podem ser diagnosticados em todos os tipos de amostras fecais. Então, a gente acaba fazendo o diagnóstico sobre qual o tipo desses ovos, qual o tipo dessas larvas, para saber mais certeiro, né? Qual é o diagnóstico do paciente e qual o tratamento indicado. É importante a gente salientar, né, que esses exames, eles são pedidos geralmente em conjunto. Por exemplo, a gente estava falando da urina tipo 1, se tem uma suspeita, né, de uma infecção de urina, a gente acaba, o médico, né, acaba solicitando não só o exame sozinho de urina, mas sim um hemograma junto, por exemplo, ou uma parte bioquímica, né, para fazer uma análise mais específica, né, e acaba confirmando esse resultado. Todos esses exames, eles têm grande importância, então um acaba complementando o outro. Sempre é solicitado mais de um exame, então você nunca vai ver, raramente você vai ver o médico pedir um exame de uma urina tipo 1, apenas um hemograma, então provavelmente a gente sempre vai estar vendo ali o médico pedindo todos esses exames em conjunto para determinação para determinação ali do diagnóstico correto. A não ser que o paciente diagnóstico, né, também, assim, se ele já tem um diagnóstico certo, pode ser que seja pedido um sozinho, mas para investigar o tipo ou, enfim, por exemplo, do parasitológico de fezes, para identificar o tipo, né, ou qual o grau dessa infecção do paciente, mas às vezes só com o histórico, né. Agora para um diagnóstico inicial, geralmente são pedidos todos, né, Geralmente, todos eles juntos, às vezes é ou pedido mais de um. apenas para acompanhamento, né? Às vezes o médico já tem ali o laudo do que o paciente tem, e às vezes só quer acompanhar mesmo ali o estado dele. Então, é nesses casos que são pedidos exames específicos. É isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção. Muito obrigada.